Infelizmente, eu vivo em uma sociedade de pessoas primitivas, né? Aí o Henry Bugalho, ele fez um vídeo aqui dizendo o que é felicidade. Eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou ver dele. Porque, cara, é horrível o vídeo dele. Você tem que entender a distorção dele para criticar. Isso gasta muito a minha mente. Não existe criatividade nenhuma. Ah, quando o ser humano diz qual que é o sentido da vida, o que é felicidade e tal, ele talvez já está em uma transição da vida de criança para adulta, já começa a se questionar por que, que ele agia de tal maneira, por que, que ele tinha tal comportamento, começa a observar o mundo à volta dele, né? E aí ele vê que a rotina dele é vazia e isso acaba gerando o comportamento dele e acaba questionando por que, que as pessoas agem daquela maneira e qual onda que ele vai entrar, ou se ele deve respeitar isso, ou se ele não deve respeitar aquilo. A pessoa entra em um relativismo existencial, né? Por causa do seu estado emocional em relação ao comportamento que ele tem e ao estado emocional de cada pessoa e como que ele fica em relação a pessoas e a situações. Ou seja, o ser humano é o único indivíduo que tem uma autoconsciência infinita. Ou seja, né, ele consegue dobrar a realidade à volta dele, porém a gente vive em uma situação extremamente primitiva, aonde que a espécie humana vive dentro do seu relativismo intelectual e social, né, no seu subconsciente, e tenta aplicar isso em relação à vida, né? Agora vamos falar sobre a felicidade. A felicidade, ela é simplesmente a solução da situação estabelecida, ou seja, tudo são soluções de situações estabelecidas, tudo são propósitos. Nós treinamos, entendemos e alcançamos o equilíbrio e tentamos buscar novos objetivos, nossos propósitos, assim de uma maneira organizada, harmônica, múltipla e infinita. E a nossa felicidade, né, ela se consiste em uma regra: nosso estado emocional, a nossa inteligência, a situação, o que essa situação representa para a gente. A solução disso e as pessoas. O ser humano é como se fosse um androide que consegue ter um grau de controle, equilíbrio, de análise complexa e profunda. Só isso. Né? A gente não passa nada além disso. Né? E o nosso comportamento é a representação do nosso estado emocional em relação a como estamos em relação ao que as coisas estão. Mas voltando aqui à questão aqui, a nossa manifestação emocional ou a nossa felicidade é a solução do nosso objetivo estabelecido, né? Que é uma outra regrinha aqui. E a gente se sente feliz lidando com tudo, negociando com tudo, mas a gente tem a nossa personalidade, são questões complexas e infinitas, que não dá para colocar em um vídeo simples, é preciso, além de explicar a tese, tem que exercitar com a profundidade do intelecto da pessoa e tal. E aí eu tô até me perdendo aqui na linha de raciocínio. Mas voltando à questão aqui, a felicidade em si, em sua forma primal e primitiva, é entender e lidar, né, com uma questão e entender e lidar com todas as questões, mas nenhum ser humano consegue entender e lidar, e todos os seres humanos na face da Terra, como eu disse no começo, agem segundo o seu estado mental e emocional, e como esse estado mental e emocional fica em relação às coisas e circunstâncias, vão determinar o seu sentimento. Mas o verdadeiro homem, ele tem a capacidade de entender e lidar com tudo, porém, para isso ele não conseguiria ser feliz, porque existe uma nova série de atavismos existenciais para a construção da felicidade individual. Então é uma coisa complicada. Mas vamos ver aqui qual que é a idiotice que o Henry Bugalho vem dizer aqui para a Você é gente. feliz? E se não for, o que você pode fazer para se tornar mais feliz? É, Para falar o, sobre isso, eu quero começar com uma história. o Henry Bugalho, ele não é feliz, e aqui na internet ele está tendo a oportunidade de colocar tudo aquilo que ele acha e pensa. Como ele não consegue dirigir a internet porque ele não conseguiu uma autossuficiência intelectual, então, como posso dizer para você, ele está quase perdendo o carro, mas uma questão da felicidade é você jogar tudo por tudo ou nada. É uma mania, porque são tantas coisas para você lidar e você sente o sentimento de derrota, isso acaba se transformando na sua felicidade, e você sempre acaba jogando. Mas quem sempre acaba jogando,
uma hora, ele vai para a beira do precipício e ele vai jogar o pulo dele no precipício, né? Então é uma questão muito complicada, né? Infelizmente, a maioria das pessoas nem entendeu aqui as simbologias, as construções, as ideias. As pessoas estão presas dentro da sua própria loucura. Mas vamos ver o que ele vem a dizer. Muito tempo atrás, mais de 15 anos atrás, eu trabalhamos mesmo numa livraria em Curitiba. E a minha gerente nos instruiu, né, os funcionários, os vendedores de livro, a ler as orelhas e a colocar os livros para saber do que se tratava, para poder indicar esses livros para os fundadores, né, para quem estava na loja. E para mim isso não era esforço nenhum. Eu pegava os livros lá e lia, colocava, lia as orelhas, lia os autores, e de vez em quando eu acabava lendo o livro inteiro. Eu não tinha cliente nesse horário, era no shopping, então eu ficava às vezes a tarde inteira lá lendo os livros da livraria onde eu trabalhava. E uma vez eu peguei um livro lá que devia destaque, não sei se é um best-seller, mas estava em destaque, e chamava Fórmula da Felicidade. E o autor é Stephen Klein. Eu pensei que era uma média de um livro de autoajuda, que é o que mais vende, na verdade. Você vai numa livraria, o que mais vende são os best-sellers e são os livros de autoajuda e espiritualidade. Então eu peguei esse livro com bastante desconfiança, li a orelha, li o marcado, pareceu ser bom. E foi um dos livros que eu li inteiro. E na verdade não era autoajuda, era um livro de um cientista, um biofísico, que sabia existir. E esse livro é uma pesquisa sobre a suposta fórmula da felicidade, e na verdade o que ele mostra é que não existe uma fórmula de fato, né? Então, titulando clickbait, o livro mostrar. Existe uma fórmula assim da felicidade. Eu criei a maior tese que padroniza o cérebro humano dessa espécie, né? Meu sonho é que essa minha tese fosse publicada, fosse lidada, fosse estudada, e se fosse confirmada que ela realmente existe, a gente poderia evoluir a espécie humana, né? Tô pensando besteira aqui. Não vou falar aqui para vocês a besteira que eu tô pensando. E o Henry Bugari está dizendo que ele trabalhou numa livraria e que ele tinha que ter uma noção para as pessoas. Os livros que mais vendem são de autoajuda, isso não é mentira. E aí ele, como fala, em uma situação nova ele aprendeu a lidar com as coisas. Em uma situação mínima, trouxe ele essa conquista hoje que ele está no YouTube, que isso é extremamente importante. Ou seja, ele está dizendo, ele está explicando aqui no vídeo dele aqui, do porquê da origem da vida dele. Ou seja, a partir do momento que a gente conta o porquê da origem da nossa vida para um público ou para uma pessoa, é porque a gente está extremamente feliz com aquele ambiente. A gente está assim, olha, eu estou numa guerra, eu estou vencendo. Então, basicamente isso foi a criação do vídeo dele. Mais um vídeo vazio, sem sentido, né? Que ele fez. A espécie humana é um indivíduo mais vazio, sem sentido, porque não consegue ter alta administração total da sua consciência e nem alta administração da realidade à sua volta, né? Então, é isso. Espero que vocês aprenderam alguma coisa. Qualquer dúvida aqui, eu troco ideia com vocês para explicar como que funciona uma fração da minha tese, né? Que seria a perfeição e a felicidade.